meu povo de Deus, né, que somos. Deus os abençoe. E esse finalzinho de tarde, né, para início da noite, seja bem pleno para a gente, com muita paz, muita tranquilidade, com as bênçãos de Deus derramadas sobre nossas vidas, não é mesmo? Porque Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Ele é bom para com cada um de nós, não é mesmo? Então, vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo do livro de Isaías, né, o profeta Isaías. E nós temos aprendido bastante, Deus tem nos alertado, né, através das escritas dos grandes profetas, né, do passado e dos acontecimentos que houveram no passado. Glórias temos que dar ao Senhor pelas maravilhas que Ele nos sucede, né, que Ele dá para a gente, e por tudo quanto aconteceu no passado, porque serve para a gente como um grande alerta, né, como uma grande advertência para a gente prestar atenção e procurar fazer o que é correto aos olhos de Deus, porque somos filhos de Deus e não podemos ser rebeldes, não é mesmo? Temos que fazer o que é bom aos olhos de Deus, tá bom? Então vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo do livro do profeta Isaías. Gostaria muito que você que está chegando novo se inscrevesse no canal, aperte aí na palavrinha inscrever-se, no sininho na palavrinha toda, já estará escrito e escrita. Depois você vai ver uma mãozinha assim, ó, clica nessa mãozinha para mostrar para o canal também que você está presente e que você gosta do que você vê aqui, que é para o canal passar também, transmitir para outras pessoas essa pequena reunião que nós fazemos aqui todas as noites, né? Porque Deus é assim que Ele quer, e dessa forma Ele vai derramando do Espírito dEle sobre nossas vidas, e nós vamos crescendo espiritualmente, porque Deus, Ele habita em nós. O Espírito Santo, Ele habita dentro de cada um de nós, desde o momento que a gente se entregue para Ele, abre a porta do nosso coração e se esquece das outras coisas, botando Ele sempre em primeiro lugar nas nossas vidas. Então Ele vai sempre derramar bênçãos sem medida e vai se derramar sobre a gente. O Espírito dele vai estar conosco, tá bom? Então, vamos aqui dar o início. Você que já chegou, já se inscreveu, muito bem, parabéns, que Deus te abençoe, seja muito abençoado, você e todos os seus. Continue firme aqui com a gente, todas as noites eu estou aqui trazendo essa palavra amiga, né? Nós estamos estudando o livro de Isaías, procurando entender. Eu sou evangelista, meu nome é Elizabeth Guilhermino, tá bom? Sejam todos abençoados, que o Senhor Jesus nos abençoe, me dê clareza, me dê sabedoria para que eu possa transmitir para vocês de forma que vocês venham entender. Porque eu, como evangelista, também tenho que muito aprender, eu tenho muita coisa para aprender. Eu não sei, né, tudo, aliás, nenhum de nós sabemos tudo, nem os grandes profetas, né, da atualidade não sabem tudo, eles estão sempre buscando em Deus para aprender, e nós também vamos estar aqui sempre buscando em Deus para que a gente possa aprender e carregar conosco o Espírito dele, tá bom? Então, eu hoje vou falar do capítulo de número 30 do livro de Isaías, o profeta Isaías. Então, vamos ver quantas profecias, né? Todas as profecias do passado foram se cumprindo, ainda tem muitas coisas para ser revelada aqui nos capítulos sequenciais, tá bom? Então, prestem atenção. Está dizendo assim, filhos rebeldes, versículo de número 1 do capítulo 30. Está acompanhando? Está com a sua Bíblia? Então acompanhe. Se você não estiver acompanhando, preste atenção, porque a fé também vem pelo ouvir, tá bem? Quando nós ouvimos, nós também adquirimos fé. Então preste atenção. Diz assim, ó, no versículo 1: Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado.
que descem ao Egito sem pedirem o meu conselho, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Porque a força de Faraó se vós tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Porque os seus príncipes já estão em Zoan, e os seus embaixadores já chegaram a Rames. Todos se envergonharão de um povo que de nada lhe servirá, nem de ajuda, nem de proveito, porém de vergonha e de opróbrio. Peso dos animais do sul. Para a terra de aflição e de angústia, de onde vem a leoa e o leão, a víbora e a serpente ardente e voadora? Levarão as costas de jumentinhos as suas riquezas, e sobre as córcovas de camelos os seus tesouros, a um povo que de nada lhe aproveitará. Porque o Egito os ajudará em vão, e para nenhum fim, por isso clamei acerca disto. No estarem quietos, será a sua força. Vai, pois, agora escreve isto numa tábua perante eles e registra-o num livro, para que fique até o último dia, para sempre e perpetuamente. Você está entendendo isso aqui? É uma ordem do Senhor. Porque este é o povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizes para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis, e vede para nós enganos. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei com que o Santo de Israel cesse de estar perante nós. Por isso, assim diz o Santo de Israel, porquanto rejeitais esta palavra, e confiais na opressão e perversidade, e sobre isso vós estribais. Por isso, esta maldade vós será como a brecha de um alto muro que, formado em barriga, está prestes a cair, e cujas quebra virá subitamente. E ele o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, e quebrando-o não se compadecerá, de modo que não se achará entre os seus pedaços um caco para tomar fogo do lar, ou tirar água da poça. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: voltando e descansando sereis salvos. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quisestes. Mas dizes, não, antes sobre o cavalo fugiremos, portanto fugiremos, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Por isso os vossos perseguidores também serão ligeiros. 1000 homens fugirão ao grito de um, e ao grito de 5 todos vós fugireis, até que sejais deixados como o mastro no cume do monte e como a bandeira no outeiro. Preste atenção, vamos aqui para o ver aqui, tem muita coisa para falar. Então Deus teve misericórdia daquele povo. Aí diz assim, por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso se levantará para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade, bem-aventurados todos os que nele esperam. Porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém, não chorarás, mas certamente se compadecerá de ti, à voz do teu clamor, e ouvindo-a, te responderá. Bem vós dará o Senhor pão de angústia e água de aperto, mas os teus mestres nunca mais fugirão de ti, como voando com asas, antes os teus olhos verão a todos os teus mestres. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviastes, nem para a direita e nem para a esquerda. E terás por contaminadas as coberturas das suas esculturas de prata, e revestimento de tuas esculturas fundidas de ouro, e as lançarás fora como um pano imundo, e dirás a cada uma delas, fora daqui. Então te dará chuva sobre a tua semente,
com que semeareis a terra, como também pão de novidade da terra, e esta será fértil e cheia. Naquele dia, o teu gado pastará em largos pastos, e os bois e os jumentinhos que lavram a terra comerão grão puro, que for padejado com a pá, e cirandado com a ciranda, e com todo o monte alto e em todo o outeiro levantado. Haverá ribeiros e correntes de águas no dia da grande matança, quando caírem as torres. E as luzes da lua será como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. E ainda diz mais assim, eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo a sua ira, sendo pesada a sua carga, e os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como um fogo consumidor, e a sua respiração como um ribeiro transbordante, que chega até o pescoço para peneirar as nações com peneira de destruição, e um freio de fazer errar nas queixadas dos povos. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma festa santa, e alegria de coração como a daquele que vai em flauta para entrar no monte do Senhor, a rocha de Israel. E o Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e fará ver o abaixamento do seu braço, com indignação de ira, e labareda de fogo consumidor, raios e dilúvio e pedras de saraiva. Porque com a voz do Senhor será desfeita em pedaços a Assíria, que feriu com a vara. E a cada pancada do cajado do juízo que o Senhor lhe der, haverá tamborins e harpas, e com combates de agitação combaterá contra eles. Porque Tofete já há muito está preparada. Sim, está preparada para o rei. Ele a fez profunda e larga. A sua pilha é de fogo e tem muita lenha. O sopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acenderá. Vamos para o capítulo de número 31, que diz sobre a loucura de confiar no homem. Ai dos que descem ao Egito a buscar o socorro, e se estribam com cavalos e têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavalos, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel e não buscam o Senhor. Todavia ele é sábio e fará vir o mal, e não retirará as suas palavras, e levantar-se-á contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Porque os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos carne e não espírito. E quando o Senhor estender a sua mão, tanto tropeçará o auxiliador como cairá o ajudador, e todos juntamente serão consumidos. Porque assim me disse o Senhor: como o leão e o leãozinho rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra ele uma multidão de pastores, não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão. Assim, o Senhor dos exércitos descerá para pelejar contra o monte de Sião e sobre o seu outeiro. Como as aves voam, assim o Senhor dos exércitos amparará Jerusalém. Ele a amparará e a livrará, e passando a salvará. Convertei-vos, pois, aquele contra quem os filhos de Israel se rebelam tão profundamente, porque naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que vós fabricaram as vossas mãos para pecadores. Não, para pecardes. Para pecadores não. Vós fabricaram as vossas mãos para pecardes. E a Assíria cairá pela espada, não de poderoso homem, e a espada não do homem desprezível, a consumirá e fugirá. Perante a espada, os seus jovens serão tributários, e de medo passará a sua rocha, e os seus príncipes terão pavor da bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e a sua fornalha em Jerusalém.
Então vamos aqui, eu consegui ler todo o capítulo, tanto o 30 quanto o 31. Procurei ser bem rápida, não dei muitas paradas, procurei ser bem rápida para poder dar tempo, tá, gente? Então vamos ver aqui o que está dizendo no versículo 1 e 5, que diz que fala sobre conselhos, né? Então o Senhor concedeu a Israel desde Abraão. Ele cuidou dessa pequena semente até que se transformassem em uma nação grandiosa. Você entende? Então, assim como o pai amoroso cuida da sua criança, todo pai cuida da sua criança, fornecendo a ela tudo que ela precisa para se desenvolver, o Altíssimo sucedeu isso ao seu povo, suprindo todas as suas necessidades. Mas, ao crescer a nação se tornou rebelde e ingrata, pois diante da iminente tragédia, por meio da invasão da Assíria, Judá desprezou o Senhor e foi buscar proteção no braço humano do Egito. Olha o que eles fizeram. Com isso, o povo que já vinha em um ciclo de desobediência, acumulou ainda mais o pecado sobre si ao buscar o refúgio nos egípcios. Dessa forma, quem está afastado do Altíssimo deve se arrepender urgentemente, porque pecado atrai pecado. Você entendeu isso? Isso significa que, uma vez entregue ao erro, a pessoa fica cada vez mais comprometida ao erro, cada vez mais comprometida ao mal. Vamos aqui, eu vou pular lá para a explicação do capítulo 31, que fala sobre... porque não atentam para o Santo de Israel, porque não prestam atenção em Deus naquela época. E hoje também tem muitas pessoas assim. Então a advertência do Altíssimo era dirigida à nação não somente porque ela decidiu depender da estrutura humana e falha do Egito, mas também porque negligenciou buscar a ajuda divina. Da mesma forma, muitas pessoas, na ânsia para solucionar problemas, depositam toda a sua confiança nas instituições financeiras ou em quem lhe promete uma solução. Algumas investem até mesmo tudo o que possui em negócios arriscados, com combate em conselhos suspeitos, mas se decepcionam. E por quê? Porque em busca de alívio, tomaram decisões olhando para múltiplas direções, exceto para o Senhor. Gente, isso aqui é a pura verdade, é a realidade da vida. Eu estou aqui de prova. Então, olha, gente, prestem atenção, procurem estar, antes de fazer qualquer coisa, consultar ao Senhor, tá bom? Então, isto vou continuar aqui. Deixaram de olhar para o único capaz de solucionar definitivamente seus problemas para se apoiar no socorro que não vem de Deus. No entanto, esse tipo de ajuda é limitado e passageiro. A diferença de quem é espiritual e de quem é carnal está aí. Enquanto os espirituais crescem na providência de Deus, tomando atitudes de fé de acordo com a palavra de Deus, os carnais desprezam a sua voz e se afundam em atitudes erradas. Você conseguiu entender isso aqui? É muito simples e de muito fácil entendimento, né? Então vamos aqui para o resumo. Para resumir, tá? Então Isaías, ele prediz a destruição lá de Jerusalém. Não, isso aqui foi no versículo, foi no capítulo de número 29 e 30, quando ele prediz lá a destruição de Jerusalém, não foi mesmo? Mas Deus, depois que aconteceu todas aquelas coisas, Deus então anunciou o juízo, ou seja, o julgamento. Ele iria julgar sobre aqueles que deixaram de confiar nele, sobre todas as pessoas que ficaram, se desligaram de Deus. Então, por isso, ele prescreveu, Isaías prescreveu aqui, né, e os que descessem para o Egito. Tanto ele fala aqui no versículo 1, ai dos que descem ao Egito a buscar socorro, e se estribam em cavalos, e têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel. Olha só.
Já foi a explicação lá, já dei a explicação de lá, mas agora eu estou falando aqui do meu jeito, entende? Então, os egípcios eram homens, e o povo foi confiar, foi buscar socorro lá nos egípcios, eles queriam resolver tudo com a própria força do braço deles, ao invés de olhar para o santo de Israel. Você entende? Então Isaías, ele continuou a falar, ele dizia que, embora eles houvessem, por mais que eles gritassem, por mais que eles fizessem o que fosse, Deus não se intimidaria com os gritos deles, daquelas pessoas que estavam passando por várias coisas que Deus iria fazer eles passarem. Então Deus ele não se intimida, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor dos exércitos, você entende? E Ele iria combater, né? Ele iria lá para o Monte de Sião, iria combater todas as adversidades que tivesse, mas Ele protegeria Jerusalém, livrando e poupando. Estou resumindo bastante, tá? Então ele livraria Jerusalém, ele pouparia Jerusalém e daria o socorro e a salvação para o povo de Jerusalém. E aí ele dizia que todo o povo que rejeitava ele, que eram ídolos, que eles ficavam prestando atenção mais nas coisas, né, que tinha lá da época, que era muito ouro, que tinha lá na mão dos egípcios, né? E eles botaram a força deles, né? Foram buscar a força lá, ao invés de buscar em Deus. Então eles era um jeito pecaminoso, isso foi uma coisa pecaminosa, ao invés de buscar Deus. Aí a Síria, com isso, a Síria, todos lá caíram, né? Então todos começaram a fugir, todos ficaram apavorados com tudo que viram que Deus fez lá, né? Nas alturas lá no Monte Sião. Ele disse que faria uma fornalha sobre Jerusalém, que estava em Jerusalém. Então não teve jeito. Deus ele julgou a todos, todo aquele povo que estava lá. E nós que somos humanos temos a tendência, todos nós temos a tendência de confiar naquilo que nós vemos, né? Às vezes a gente, quando uma pessoa fala uma coisa, você confia naquilo, mas a nossa fé não tem que estar naquilo que nós vemos, a nossa fé tem que estar naquilo que a gente não vê, né? Pelo menos o que está escrito na palavra aqui. Então nós temos que fixar os nossos olhos naquilo que nós não vemos, você entende? Né? Nós não vemos o Espírito Santo, mas nós confiamos e temos a certeza que ele existe, né? Nós confiamos nele. Então isso mostra uma grande sabedoria. Deus se agrada disso. Então Deus ele havia prometido que haveria naquela época um rei que reinaria com justiça, né? Ele havia prometido que haveria um rei que viria reinar com justiça, que traria muita paz, que traria muita tranquilidade, que traria confiança para todo o povo. E ele o fez. Então a justiça é feita, a justiça é feita de acordo com, é feita num modo geral, né? Numa esfera pessoal da pessoa, né? E também de um modo geral. Deus faz a justiça, ele julga o seu povo, todos os seus filhos. Não importa se grandão ou se lá embaixo, né? Ou se um pobrezinho ou se um extremamente milionário, não importa, ele julga. Então, se você deseja, se você quer ter uma vida cheia de tranquilidade, uma vida cheia de paz, uma vida justa, uma vida com mais amor, né? Com mais tranquilidade mesmo, vamos dizer assim, mais harmoniosa, você tem que praticar o bem, você tem que praticar o que é justo, você tem que ser uma pessoa justa.
Então você não deve fechar os seus olhos, não feche os seus olhos para as coisas que Deus está ensinando. Não feche os seus ouvidos para o que você está ouvindo, por exemplo, agora. Você entende? Ou, por exemplo, quando a gente ouve a palavra do pastor, do bispo, não feche os seus ouvidos. Ouça e procure fazer aquilo que ele está ordenando, que é certo. Porque não é uma ordem diretamente do pastor, do bispo, mas sim de Deus, se você entende? Então não tenha vergonha, não tenha vergonha de se dedicar a esse Deus. Muitas pessoas têm vergonha. Tem vergonha de se dedicar a Deus, de buscar em Deus. Nós devemos saciar nossa sede no Espírito Santo, em buscar a Deus. Eu lembro que quando eu falava alguma coisa em relação a Deus para o meu marido, ele não gostava de ouvir. Ele não gostava de ouvir. Então, muitas coisas foram acontecendo, porque quando a gente busca em Deus, Deus ele vem e sacia a gente de um modo tão esplendoroso que a gente, com todo todo problema que a gente está passando, a gente consegue tirar de letra o problema, passar por cima dele, porque o problema não pertence a gente. O problema não é nosso. Deus, ele carregou todos os nossos problemas, todas as nossas angústias, todas as nossas aflições, tudo é Ele que resolve. É só entregar na mão dele, você entende? Eu, muitas das vezes, passo as minhas tribulações, as minhas dificuldades. Eu vou dizer para vocês, eu choro sim. Eu me derramo com Deus. Eu choro com Ele, eu falo para Ele as minhas tristezas, as minhas tribulações, as minhas vontades, pergunto por quê. E fico aguardando uma resposta dele, porque ele não me responde na hora não, mas no passar do tempo as coisas vão acontecendo, aí eu me atino, caramba, é isso que Deus, que é a resposta que Deus está me dando. Então, quando Deus promete alguma coisa para os seus filhos, nós devemos procurar receber isso, acreditar, mesmo sem ver o Espírito Santo, mesmo sem ver a Deus, nós temos que acreditar, né? Que a fé vem pelo ouvir, né? Então, quando nós ouvimos o pastor falar alguma coisa, o bispo falar alguma coisa em relação às nossas vidas, a livramento, a saúde e tudo mais, nós temos que crer naquilo, porque Deus, ele vem para trazer a paz, ele vem para as nossas vidas, né? Então, ele prometeu para os seus filhos que nós viveríamos em local de paz, que nós teríamos uma casa segura, uma casa que a gente poderia descansar nele. Então, nós aprendemos aqui que as pessoas que têm pensamentos ruins, elas vão passar a ter pensamentos melhores. Por isso, porque essas pessoas buscam ouvir a palavra, igual nós estamos fazendo aqui, a gente está buscando aprender, né, em ouvir, querer saber mais de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus e quando nós obedecemos, Deus, ele traz para a gente todo o equilíbrio, toda a tranquilidade, toda a paz e toda uma certeza, né, que a gente fica, ele reforça o nosso espírito. Quando eu falo, pede a Deus para renovar o teu espírito, é isso, você entende? Então, busque em Cristo Jesus, tá bom, gente? Amanhã eu volto com vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para falar do capítulo 33 e 34, tá bom? Boa noite, fiquem bem, fiquem atentos, não se percam, tá? Não se percam com as coisas do mundo, mas busquem estar na presença de Deus, tá bom? Boa noite para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.